Ei, aqui estão 5 estereótipos que lhe impedem de ser feliz. Lugar de mulher já não é mais em casa, pilotando o fogão. Cada vez mais homens estão acompanhando as mulheres durante o parto. Mas ainda não está claro quem deve pagar a conta do restaurante. Mais de 2.000 estudos científicos provaram que não há nenhuma diferença entre os gêneros em termos de inteligência e percepção emocional. Porém, algumas pessoas ainda insistem em dizer que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os estereótipos de gênero, que, além de causarem discussões acaloradas na internet, também limitam nossas escolhas no dia a dia. Mas primeiro, clique no botão inscrever-se para ser sempre o primeiro a assistir aos nossos vídeos novos. Estereótipo número 1. As meninas têm que ser bonitas e bondosas, e os meninos devem ser corajosos e fortes. As crianças não têm a mínima ideia de que precisam se comportar de acordo com seu gênero, então fica a critério dos pais e outros adultos explicar estas coisas para elas. Por exemplo, os meninos costumavam ser ensinados que homem não chora, e as meninas eram ensinadas a não sujar seus vestidos. Em seu livro, Pais Além do Rosa e Azul, Como Educar Seus Filhos Livres dos Estereótipos de Gênero, em tradução livre, a psicóloga Christia Spears Brown explica que quando vão conversar com meninos, os adultos automaticamente usam números e exemplos, e quando vão falar com meninas, mencionam mais a aparência. Agora adivinha só quem se preocupa mais com a aparência e o excesso de peso? Christia afirma que qualquer criança, não importa o gênero, deve ter 3 tipos de brinquedo. Um para a inteligência, um para o corpo e um para as emoções. Os quebra-cabeças desenvolvem a inteligência. As bicicletas e bolas são necessárias para atividades físicas e brincar com bonecas e bichinhos de pelúcia estimula as crianças a serem bondosas e carinhosas. Não proíba seu filho de brincar com panelinhas e carrinhos de bebê. E as meninas também não devem ser desencorajadas de brincar com carrinhos. Não use frases tipo, não brigue, você é uma menina, ou seja forte, você é um menino. Ensine seu filho a cozinhar e a limpar, e a sua filha a usar a chave de fenda e o martelo. Talvez no futuro, os meninos não sentirão vergonha de cuidar de seus bebês e as meninas terão mais liberdade para escolher sua profissão: piloto, encanador, professor ou qualquer outro emprego. Estereótipo número 2. Quem paga a conta do restaurante é o homem. Uma mulher chamada Ashley Bradley reclamou no Twitter que foi a um encontro no qual ela disse para o seu acompanhante que eles não dariam certo. Então, ele disse a ela para pagar 50% da conta do restaurante. Isso causou uma discussão acalorada na internet, na qual a questão era se o homem deveria ou não pagar a conta para a mulher durante o relacionamento. Se sim, então quanto ele deveria pagar? A psicóloga Marina Komissarova diz que o cavalheirismo tradicional, flores, convidar para sair, abrir portas, é um gesto romântico que não deve ser confundido com o estar pronto para satisfazer todas as necessidades de uma mulher. Se o homem é cavalheiro, significa que ele está interessado. Porém, se uma mulher quiser ser respeitada e que sua opinião seja levada a sério, ela precisa recusar este cuidado constante. Em relacionamentos equilibrados, o homem se oferece para pagar e a mulher recusa. Quando ele lhe dá um presente, ela deve dar um presente para ele também. Quando a mulher realmente precisar de ajuda, ela deve pedir, e o homem deve estar pronto a ajudar. Mas em situações nas quais a mulher consegue se virar sozinha, ela não deve pedir ajuda. A atriz Emma Watson disse uma vez: "Eu adoro quando abrem a porta para mim. Não é um gesto fofo? Mas o negócio é o seguinte, você se importaria que eu abrisse a porta para você?" Estereótipo número 3. Os homens são polígamos e as mulheres devem entender isso. Não interessa se é homem ou a mulher, a traição é algo totalmente errado, em todos os sentidos. Os números dos estudos são diferentes, mas todos os cientistas concordam em uma coisa: os homens traem mais do que as mulheres. Tem gente que acha que eles têm algum tipo de gene que os faz trair.
Mas a verdade é que nem as mulheres nem os homens são monogâmicos quando nascem. O simples fato de as mulheres terem tido outros namorados antes de conhecerem seus maridos já prova que elas também são polígamas. A fidelidade é uma escolha consciente e a traição é um bom motivo para pensar se você precisa de fato deste relacionamento. Mesmo se você não quiser terminar, talvez seja melhor dar um tempo, lembrando que a pessoa que traiu deve se esforçar um pouco se quiser que o relacionamento não se acabe. Estereótipo número 4. Os homens são melhores gestores do que as mulheres. Muitos empregadores acreditam que as mulheres não servem para cargos de gerência. Por isso, elas raramente conseguem empregos nos quais podem mostrar sua capacidade de liderança. Esta ideia cria o efeito teto de vidro, ou seja, há uma barreira invisível que limita o crescimento da carreira da mulher. E os motivos não têm nada a ver com as habilidades dela. Existe também uma enorme diferença salarial. Os homens ganham muito mais, inclusive fazendo o mesmo trabalho que uma mulher. Porém, o psicólogo Jordan Peterson diz que a diferença salarial não é causada apenas pela diferença de gênero, mas também por traços de personalidade, como ser muito flexível ou emocional. As qualidades mais severas necessárias para o cargo ficam suprimidas nas mulheres. Então é mais difícil para elas receber um salário melhor e seguir adiante. A atriz Jennifer Lawrence descobriu quanto seus colegas receberam pelo mesmo filme e ficou com muita raiva de si mesma por não ter sido persistente o suficiente na negociação de seu salário, pois ela não queria ficar com uma má reputação. Desde então, Jennifer e outras atrizes de Hollywood vêm lutando por salários iguais, inspirando outras mulheres a lutarem por seus direitos. Estereótipo número 5. Homem não chora. Segundo estudos, os homens sentem raiva, tristeza e medo do mesmo jeito que as mulheres. Mas eles só expressam a raiva reprimindo o medo e a tristeza, diferente das mulheres que reprimem sua raiva e expressam a tristeza e o medo. Outra coisa, os homens acham que não podem ser solidários, mas, de acordo com cálculos de reações fisiológicas e mímicas, tanto os homens quanto as mulheres têm a mesma habilidade de sentir compaixão. Melhor dizendo, os homens sofrem uma forte pressão de estereótipos de gênero, do mesmo jeito que as mulheres, e são forçados a esconder suas emoções e a não demonstrar que estão enfrentando um período difícil. Mas estes estereótipos tornam a vida deles muito mais difícil. Emma Watson disse uma vez: "Eu fico incomodada por esta ideia de que os homens não choram. Eles não podem se expressar, e eu acho que isso é a coisa mais triste do mundo. Poder se expressar é o que torna você humano, e não uma menina. Afinal, somos de carne e osso." Infelizmente, por algum motivo, as pessoas ainda têm um ideal em mente sobre o que um homem de verdade e uma mulher de verdade devem ser. E estas descrições variam de pessoa para pessoa. Estas diferenças são causadas por estereótipos de gênero, as ideias de como os homens e as mulheres devem agir. Se estas regras sociais se tornaram um problema, talvez seja a hora de pensarmos em mudá-las. O que você acha das diferenças entre homens e mulheres? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Fique sempre ligado e inscreva-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!